Olá, eu sou a professora Mônica e na nossa aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre as ligações químicas. Toda matéria é formada por um ou mais átomos de elementos químicos iguais ou diferentes, que interagem entre si formando substâncias químicas. A água, por exemplo, ela é formada por uma infinidade de moléculas, as quais são constituídas por átomos diferentes, como o hidrogênio, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E aqui nós temos a sua fórmula, né, H2O. Já o gás oxigênio, ele é formado pela união de dois átomos iguais, e aqui nós temos a sua fórmula química, que é o O2. A interação que mantém estável a união entre os átomos e que formam a matéria é chamada de ligação química. Nas próximas aulas vamos estudar quais são os tipos de ligações químicas e como elas são formadas. Nós vamos estudar as ligações químicas, a iônica, a covalente e a molecular. Por que as ligações químicas se formam? Atualmente, existem mais de 21 milhões de substâncias químicas conhecidas, de origem natural ou sintética. Dentre elas, somente aquelas formadas pelos gases nobres são encontradas como átomos isolados, ou seja, eles não se ligam com nenhum outro átomo. Inclusive, nós já falamos sobre esses átomos, né, quando nós falamos da tabela periódica. Esses são os gases nobres, eles são geralmente utilizados como luminosos, né, de fluorescentes ou coloridos. As demais substâncias, né, que não são os gases nobres, elas são formadas por mais de um átomo do mesmo elemento químico ou não, pode ser com elementos químicos diferentes. E eles interagem entre si por meio de ligações químicas. Por que os átomos dos gases nobres podem ser encontrados isolados, enquanto os átomos de outros elementos químicos não? Então, na tentativa de responder a essa pergunta, alguns cientistas começaram a procurar indícios de que a combinação da eletrosfera dos átomos dos gases nobres era diferente das dos demais átomos. Uma hipótese que recebeu destaque foi proposta pelo cientista estadunidense Gilbert Newton Lewis. Para entender a proposta de Lewis, veja na tabela a seguir a distribuição eletrônica dos gases nobres e observe principalmente o padrão do número de elétrons na camada de valência dos átomos desses elementos químicos. Aqui nós temos a distribuição eletrônica dos gases nobres. Então, esses são os gases nobres. Essa letra Z significa o número atômico desse átomo e também corresponde à sua quantidade de elétrons. Aqui nós temos as camadas eletrônicas, lembrando, né, que o átomo ele tem os elétrons girando ao redor do núcleo em 7 camadas, que são essas aqui. Aqui ainda falta a camada Q. Então, os átomos dos gases nobres, na sua configuração eletrônica, todos eles, com exceção do gás hélio, eles terminam com 8 elétrons na última camada. Então, aqui o argônio, ele tem número atômico 18, corresponde ao número de elétrons igual a 18. Então, distribuindo a quantidade de elétrons, nós temos aqui a camada K2, a camada L8, a camada M8. Os outros átomos, embora eles estejam uma quantidade de elétrons diferente, o final da distribuição sempre termina com 8. Então, observando essa distribuição, os cientistas chegaram à conclusão que os átomos com 8 elétrons na última camada, eles não têm necessidade de se ligar com outro átomo. Por isso, os gases nobres não se ligam com nenhum outro átomo. Então, com exceção do gás hélio, né, que ele só tem 2 elétrons e ele completa, né, a camada K. Todos os outros terminam com 8. Então, a partir dessa regularidade observada, Lewis propôs a hipótese de que, nas ligações químicas, os átomos eles tendem a adquirir o mesmo número de elétrons da camada de valência dos átomos de gases nobres. E essa hipótese ficou conhecida como teoria de octeto. Octeto de 8, né? Então, todos têm essa tendência, né? Por isso, os átomos se ligam uns com os outros.
Aqui nós temos, né, para recordar, o modelo atômico de Rutherford Bohr, onde os elétrons giram ao redor do núcleo nas camadas eletrônicas, né? E o nível de energia, ele aumenta quando você se afasta do núcleo, sendo que a última camada, que é a camada Q, ou que seja a última camada daquele átomo, né, no caso, é a camada que vai participar das ligações químicas, que é a camada que a gente chama de camada de valência. Então, assim, um átomo ele pode perder ou ganhar elétrons ou também compartilhar esses elétrons, de forma a adquirir a configuração eletrônica dos gases nobres. Então, 8 elétrons na camada de valência ou 2 elétrons no caso de a camada de valência ser a camada K. Aqui a gente tem a teoria de octeto, que pode ser utilizada agora para explicar por que a existência de íons, né, que nós já estudamos na aula passada. Os íons são aqueles átomos que ganham e perdem elétrons, se tornam com carga elétrica positiva ou negativa. Agora a gente vai entender por que então eles perdem ou ganham elétrons. Exatamente para que eles possam se ligar, né, com outros átomos, nessa busca, né, do equilíbrio da regra de octeto. Então, aqui só para a gente recordar, esse é o átomo de sódio. Então, ele tem, no caso, 11 prótons, carga positiva, 11 elétrons, carga negativa. Ele é um átomo neutro. A partir do momento que ele perde um elétron, né, porque ele busca, né, a estabilidade atômica, ele passa a ter, então, 11 prótons e 10 elétrons, ficando, então, com uma carga positiva, chamada de cátion. Fazendo a distribuição eletrônica dele, que agora a gente já acrescentou, mas essa informação, nós temos aqui as camadas eletrônicas. Eu vou distribuir a quantidade de elétrons, né? 11 elétrons. Então, na camada K2, na camada L8, já deu 10, na camada M1. Então, aqui ele tem um elétron na última camada. E se ele doar esse elétron, segundo a regra de octeto, ele vai ficar, então, com a configuração eletrônica de K2L8, porque esse elétron aqui, ele doou, então ele não tem mais, ele passou para o outro átomo. E aí, então, ele se torna um átomo estável. Aqui um outro exemplo de um ânion. O ânion é o que tem carga negativa. Então, aqui nós temos o cloro com 17 prótons e 17 elétrons, um átomo neutro. Aí ele vai receber um elétron ou ganhar um elétron. Então, ele vai ficar com 17 prótons e 18 elétrons. Então, aqui ele fica com uma carga negativa porque ele tem um elétron a mais. Fazendo aqui a distribuição eletrônica dele, com 17, no caso ali, né, 17 elétrons, ele fica K2L8M7. Para ele ficar com 8 elétrons na última camada, para ficar segundo a regra de octeto, ele precisa só de um elétron. Então, agora, ganhando esse um elétron, ele fica, então, com 8 elétrons na camada de valência, que é a última camada, que é essa camada, né, que participa da ligação química, a última camada. O que é uma ligação iônica, né? As suas características. Ela ocorre entre átomos de metais e ametais, ou metais e hidrogênio. Aqui, quando nós estudamos a tabela periódica, nós vimos lá quem são os metais, quem são os ametais. Você pode conferir, né, utilizando a tabela periódica como consulta. Ou então, você vai descobrir que através da distribuição eletrônica, você pode saber quem é um metal, quem é um ametal, sem consultar a tabela. Nós já vamos chegar lá. Então, numa ligação iônica também, uma outra característica é que ela envolve a transferência de elétrons e a formação de íons. A ligação ela é bem forte, né, tem uma força eletrostática, porque envolve, né, a atração de positivo e negativo, então é uma força muito grande. E ela produz os íons, que seriam os cátions que têm a carga positiva e os ânions que têm a carga negativa. Então, numa ligação iônica, a gente, quando faz a fórmula química dela, a gente tem que colocar esses sinaizinhos aqui. O cátion é o positivo, fica sempre à esquerda,
E o cloro, né, no caso aqui, tem um tracinho negativo, ele fica, o ânion fica sempre à direita. Então, aqui na ligação química, aqui é o NaCl, que é o cloreto de sódio, é o sal de cozinha. O sódio, ele tem um elétron e ele vai doar para esse cloro que precisa de um. A gente já vai fazer a distribuição eletrônica dele. Então, nessa ligação, os metais, eles tendem a doar um elétron e os ametais tendem a receber esse elétron. Aqui, né, só para reforçar, né, todo metal ele tende a perder elétrons, então quando você fizer a distribuição eletrônica do átomo, que for fazer a ligação, se na última camada tiver 1, 2 ou 3 elétrons, significa que esse átomo é um metal, tá? O ametal é aquele que tem a tendência a ganhar elétrons, e quando você fizer a distribuição e notar que tem 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, ele é um ametal. Por isso eu falei que não precisa nem olhar na tabela periódica. Se você tem um número atômico daquele elemento, basta você fazer a distribuição, que você já sabe que o metal tem de 1 a 2 ou 3 elétrons na última camada, e o ametal tem 5, 6 ou 7 elétrons na última camada. Em muitos compostos, esse aqui é o exemplo do NaCl, que é o cloreto de sódio. Em muitos compostos naturais, como o cloreto de sódio, o componente que é um componente do sal de cozinha, os íons encontram-se unidos por uma ligação iônica. Então, a ligação iônica ela ocorre entre íons positivos e negativos, que interagem entre si em virtude da existência de forças de natureza eletrostática, que é o positivo e o negativo que nós falamos. Por apresentar essas cargas elétricas opostas, eles tendem a se atrair. Aqui nós temos, só para recordar, a regra da distribuição eletrônica, que a gente vai precisar fazer bastante. A primeira regra é que você tem que começar sempre da camada K, e a partir do momento que você for preenchendo as camadas, só assim você pode passar para a próxima camada. Ou, né, se no caso, na última camada que você distribuir, tiver mais de 8 elétrons, aí você pode mudar. E a terceira regra, que na penúltima camada não pode ter mais de 18 elétrons. Então, qualquer dúvida, voltar naquela aula que eu expliquei passo a passo, né, como fazer a distribuição eletrônica. Agora nós vamos fazer aqui a distribuição eletrônica do sal de cozinha, que é o NaCl. Então aqui a gente começa, essas são as camadas eletrônicas, os valores máximos para cada camada, que a gente já viu na aula anterior. O átomo de sódio eu vou distribuir, a quantidade do número atômico dele é 11, significa que tem 11 elétrons que eu vou distribuir. E o do cloro, o número atômico dele é 17, significa que tem 17 elétrons e é o que nós vamos distribuir. Então vamos lá, o Na, o número atômico 11 elétrons. Camada K, 2, camada L, 8, já deu 10. Camada M, 1, significa que ele tem 1 elétron. Se ele tem 1 elétron, a tendência é doar. Então ele vai perder esse elétron ou doar, pode falar da maneira como preferir. Então, perdendo esse elétron, ele vai ficar com a configuração eletrônica que ele queria, que é a do gás nobre, né? Com a última camada com 8 elétrons. E aí, aqui o símbolo dele, a gente tem que acrescentar esse 1 elétron com a carguinha mais, porque ele ficou positivo, porque ele tem um elétron a menos agora. A distribuição do cloro. Então, vamos distribuir 17 elétrons. K igual a 2, L igual a 8, M igual a 7. A última camada dele é a 7. Significa que ele precisa de 1 elétron para ficar igual a um gás nobre, com 8 elétrons na última camada. Então, ele vai receber 1 elétron, ou ganhar. Aí, então, a sua configuração eletrônica vai ficar semelhante à de um gás nobre. Então, agora ele é um átomo estável. Aqui as características da ligação iônica. Então, se eu tenho um átomo A e um átomo B, esse átomo A sempre vai ser um metal, né? E ele vai perder elétrons. Na sua configuração eletrônica, a gente vai encontrar 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, que é a camada de valência.
e como ele perde elétrons, ele é chamado de cátion, né, com carga positiva. O outro átomo, o átomo B, que é o átomo que vai ligar, ele sempre vai ele sempre vai ganhar elétrons, ele vai ser um ametal ou um hidrogênio. Na camada de valência, né, na distribuição, no finalzinho, a última camada vai ter 5, 6 ou 7 elétrons, né? E aí, por ganhar elétrons, ele vai se tornar negativo e ele se chama ânion por causa disso. Pessoal, aqui nós temos um slide para montar, né, uma equação, uma fórmula química. Então, depois que a gente aprendeu a fazer a distribuição, nós vamos usar o valor aqui que nós determinamos aqui no slide anterior, que seria essa carga positiva e essa carga negativa. Então, voltando aqui no slide, como montar uma fórmula química? Fiz a distribuição, vamos supor que esse é um átomo X, o átomo X, né? Eu fiz a distribuição dele e a última camada tem 3 elétrons. Significa que ele vai doar 3 elétrons e a carga é positiva. No átomo Y, eu fiz a distribuição, terminou com 6 elétrons. Significa que eu preciso de 2 elétrons para ficar com 8 na última camada. Então, esses 2 elétrons é o que vai aqui, no caso, ele precisa receber 2 elétrons. Depois que eu determinei esses valores aqui em cima, né, de quanto que ele vai doar e quanto ele vai receber, eu vou inverter os valores. O valor do X vem para o Y, tá vendo aqui? E o valor do Y vai para o X. Então, aqui nós temos aqui a quantidade de cada átomo que eu vou precisar para fazer a nova substância química. Vamos fazer aqui um exemplo. Aqui nós temos o átomo de alumínio com 13 elétrons, número atômico 13, e o átomo de oxigênio com 8 elétrons. Nós vamos fazer a distribuição e a fórmula química dele aqui balanceada. Então, vou fazer a distribuição do alumínio. Fiz aqui 2, 8, 3, 13 elétrons, né? A última camada tem 3, então ele vai doar 3 elétrons. Doa 3 elétrons e ele fica com essa distribuição, K2L8, e aqui em cima eu tenho a quantidade de elétrons que ele doou. Agora o oxigênio, eu faço a distribuição dele, ele tem 8, número atômico 8, 8 elétrons. Então, 2, 6, 8. Então, para ele ficar com 8 elétrons na última camada, ele precisa receber 2 elétrons. Então, a sua configuração fica assim. 2, ele recebeu 2 elétrons, ficou com 8. E aqui em cima a quantidade que ele precisou aí receber com a carga negativa. Agora, para montar a fórmula desse composto. Coloco os dois símbolos, né, com as suas cargas aqui em cima, correspondente aos elétrons que doou e recebeu. Agora eu vou inverter. A quantidade de elétrons que eu tenho no alumínio, eu vou colocar no átomo de oxigênio. E a quantidade de elétrons que eu tenho no oxigênio, eu vou colocar no alumínio. Então, assim eu faço o balanceamento da equação química. E agora eu preciso, para fazer esse composto, de 2 átomos de alumínio e 3 átomos de oxigênio. E a nossa aula de hoje, ela vai ficando por aqui. Na nossa próxima aula, a gente vai dar sequência, né, às ligações químicas. Nós temos ainda a ligação covalente e a ligação metálica para aprender. A maneira de fazer a ligação química é a mesma para todas elas. O que a gente vai determinar é quando ela é iônica, quando ela é covalente e quando ela é metálica. Bons estudos para vocês e nos vemos na nossa próxima aula.